Bom, eu fiz a introdução das operações matemáticas aqui em Python e da instalação do Python. Agora eu vou fazer algumas operações um pouco mais complexas e vou mostrar para vocês as operações booleanas. Então, quais são operações um pouco mais complexas? Então, veja você, eu vou definir o x aqui como sendo um valor float, né? O que é float? Um ponto flutuante, ou seja, um valor com vírgula, tá? Imagine você, vou definir x como um valor com vírgula. Então, está aqui o x, né? Se eu executar o código, ele executa naturalmente, não me retorna erro. E se eu imprimir o valor de x, ele imprime ali ponto 2, né? Se eu imprimir ali duas vezes, eu posso fazer contas aqui no print, né? Não é o mais recomendado, né? Sempre. Mas eu posso imprimir duas vezes x e ele me imprime 0,4, por exemplo. Mas vamos fazer conta com esse x. Vamos imprimir um y aqui agora. Vamos lá. Um y, por exemplo, eu imprimo... eu defino o y aqui como 1 mais 1 vezes 3 sobre 10. Então, ali eu enrodo o código e ele roda naturalmente. Eu posso imprimir o valor de y. Ele imprime aqui 3,33, né? Então, o que é esse 3,33? O Python, ele fez tem o 1.1 e tem o 3 sobre 10. E a multiplicação disso, né? O que ele executa primeiro? Eu tenho sempre a execução de 1,1 vezes 3, tá? Que dá 3.3. Depois eu divido por 10 e 3.3 dividido por 10 dá 0.33, que é o valor final, tá? Então ele sempre executa as operações da esquerda, depois ele faz a divisão, tá? É sempre assim. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Por exemplo, deixa eu definir um outro y, talvez possa, para não ficar confuso, 2, né? 2 mais 5 sobre 2. Né? 2 é igual a 2 e 5 sobre 2 é 2,5. Então, tá? Vamos executar aqui o algoritmo, ele me dá 4,5, tá? Então é 2,5 dessa divisão, mais o 2 aqui, por exemplo. Se eu quisesse fazer 2 mais 5 sobre 2, eu tenho que usar o parênteses, tá? Então, se é o 2 mais 5, tudo isso sobre 2, eu preciso usar o parênteses para que isso aconteça. Então, 7 sobre 2, que me dá 3,5 ali, tá? Então, vamos fazer uma expressão um pouquinho mais complexa. Vamos usar o x lá, por exemplo. Então, y é igual a 0,1 mais o x, e ele me imprime ali o y dá igual a 0,3, tá? Aqui vai métodos numéricos, né? Então, por causa de métodos numéricos, a maneira que ele faz isso, ele me dá um 4 aqui no final, o número não fica 100% preciso, mas é por conta das operações de ponto flutuante que o Python faz por trás. Se você não entender isso, não tem problema, mas é como o Python funciona por trás para fazer essas contas, né? Ele não consegue fazer uma conta 100% exata, como a gente faz no lápis. Ele faz algumas aproximações por métodos numéricos extremamente boas, né? Da maneira como você pedir para ele, ele faz. Aproximações até melhores ele faz. Então, posso fazer uma conta um pouquinho mais complexa. Y é igual a 0,1 mais 3 vezes o x, e ele me dá o 0,7, né? Por exemplo. E eu posso fazer, por exemplo, agora y é igual a 0,1 mais x, por exemplo, ao quadrado. Tá? Então, veja. Então, lembre-se, o x ao quadrado, ele não é com chapéu, tá? Ele é com dois asteriscos, tá? Então, esse é o x ao quadrado, definição de x ao quadrado. Então, y vai ser 0,1 mais o x, que é 0,2 elevado ao quadrado. Se eu imprimir isso, ele me dá 0,14, tá? Então, essas são expressões um pouquinho mais complexas do Python, tá? Então, vamos criar uma outra célula aqui. Deixa eu criar mais uma célula de código. Então, o Jupyter, esse arquivo está em Jupyter Notebook, tá? Para quem não conhece, vocês vão ver ao longo do meu uso aqui do curso, eu só uso o Jupyter Notebook. Então, Jupyter Notebook funciona com células. Tem aqui uma célula, uma primeira célula, uma segunda célula. Eu posso usar células no Jupyter Notebook, não vou me aprofundar nisso por agora. Então, vamos lá. Vamos ver as operações booleanas. Então, vou colocar aqui, operações booleanas. O que é operação booleana? É true ou false, tá? Operação booleana é true ou false. Como isso vai
me tomar um pouco de tempo, eu vou deletar essa célula e fazer só em uma célula aqui em cima, tá? Isso vai me tomar espaço aqui para digitar. Então vamos digitar ali, né, nas operações booleanas, vamos definir um valor para A, que é igual a 4, vamos definir um valor para B, que é igual a 2. O que é a operação booleana? Vai retornar falso ou verdadeiro. Por exemplo, eu pergunto, 4 é maior do que 2? Ou seja, A é maior do que B? Ele retorna true, né? Isso é verdade, true. B é maior do que A? Ele retorna false, né? Ou seja, isso é falso, não é verdade. Então, por exemplo, se eu colocar aqui print A maior do que B, então é uma pergunta, tá? A resposta para essa pergunta é booleana, ou falso ou verdadeiro. Então, se eu executo isso, ele me retorna true, ou seja, é verdade. A é maior do que B, tá? Então, vamos armazenar isso em um resultado. Então, result é igual a maior do que B. A maior do que B. Então, isso é o maior ou igual a. Então, essa é a definição do maior ou igual a no Python. Maior ou igual a. Igual a no Python. Eu não vou colocar crase porque meu teclado aqui desse dispositivo não deixa. Então, eu posso imprimir result e ele imprime ali true, tá? Então, A é maior do que B? Sim, A é maior do que B, tá? Como seria o sinal de menor que, né? Perdão, isso aqui é só maior que, não é maior ou igual. Isso aqui é maior que. Como seria o maior ou igual, por exemplo? Então, vamos lá. Primeiro vamos para o menor que, eu acho mais fácil. Então, menor que. Como seria o menor que? Isso vocês já imaginam. Então, result é igual a menor do que B. Isso retorna falso. Isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui é falso. Então, A menor do que B, se eu imprimir aqui, result, a variável result, então armazenei na variável result o valor A menor do que B. Esse valor, ele não é um valor numérico 5, 2, 3, ele é um valor booleano, ou é true ou é false. Então, booleano, isso que é a lógica booleana, ou retorna verdadeiro ou falso. No caso, ele armazenou aqui, com isso ele armazenou na variável result, ele armazenou falso. Quando eu imprimo, ele imprime aqui o valor da variável result. A variável result é falsa, tá? Ela é do tipo booleana. Isso aqui é uma variável booleana. Eu vou mostrar isso mais para frente. Como seria o maior ou igual, né? Então, o maior ou igual seria da seguinte maneira. Pessoal, no Python, exatamente como se fala. Então, maior ou igual a. Então, maior ou igual a é o seguinte, result é igual a é maior ou igual que B. Ou seja, A é maior ou igual a B, tá? Então, A é maior ou igual que B. Ele me retorna true, sim. O A ele é maior ou igual a B. Na verdade, ele é maior que B. Então, ele sempre retorna true quando eu coloco A maior ou igual. Então, sempre se escreve em Python como se fala, tá? É sempre no português, claro, tá? Como seria menor ou igual? Então, menor ou igual seria menor ou igual a. O result seria A menor ou igual que B. Então, isso é bem simples no Python. A menor ou igual que B. Então, você escreve como se fala. A menor ou igual a B. Tá? No caso, A é maior do que B, então ele retorna. Isso faz com que armazene falso na variável result. Quando eu imprimo a variável result, ele me imprime falso. Tá? Imprime falso. Bom, não é só isso que existe no Python. Eu tenho outras coisas, vocês devem imaginar. O que retorna falso ou verdadeiro? A pergunta se algo é igual a outra coisa ou se algo é diferente de outra coisa. Aí eu fecho o ciclo aqui das operações booleanas. Então, como ficaria? Como seria? Né? Verificar se A é igual a B. Tá? Então, como que eu verifico isso? Então, result. O resultado é A é igual a B. Tá? Então, não se confundam com isso. Esse A igual, o igual duplo é uma verificação, é uma pergunta booleana. Eu verifico se a variável A é igual a B. Então, sempre que eu uso igual duplo, é uma verificação booleana, eu verifico se a variável A é igual à variável B. E o igual simples é armazene o resultado da direita na variável que está na esquerda. Tá? Então, eu estou armazenando em result o resultado falso, né? Que o A não é igual a B. Quando eu imprimo isso, ele me dá falso. Tá? Eu poderia imprimir aqui direto, né? A igual a B, ele imprime falso, não, A não é igual a B. Tá?
Então, vou deixar aqui a impressão de result, que a gente vai usar outra coisa. Então, isso é verificação se é igual. Igual duplo, eu verifico se é igual de maneira booleana, tá? E se é diferente de? Diferente de é verificado com a seguinte maneira. Result é igual a diferente de B. Então, lembre-se, isso é booleano, então é uma pergunta. E A é diferente de B. Sim, retorna verdadeiro. Por quê? O A é 4 e o B é 2. Então, se eu imprimo isso, ele me dá true. Ou seja, o que é o sinal de igual? Armazena o valor da direita na variável da esquerda, tá? E ele armazenou aqui A é diferente de B, a resposta dessa pergunta. E a resposta dessa pergunta é true, sim, A é diferente de B. E ele imprime aqui essa resposta que foi armazenada na variável result, que é verdadeiro, tá? Isso que é, então, vocês aprenderam agora, lógica booleana e algumas expressões um pouco mais complexas com o Python.